O filme começa em West Virginia, na cidade de Fire Lake, onde o pessoal estava celebrando o festival anual de música do Homem da Montanha, que é comemorado uma vez por ano no Halloween. E já no início temos a primeira vítima, e quem a matou foi o Maynard, o pai dos canibais, que estava ajudando os seus 3 queridos filhos canibais. Na próxima cena conhecemos o Billy, o Gus, a Alita, a Cruz e o Julian. O Julian resolve contar a história do Homem da Montanha. Ele diz que a cidade de Fire Lake foi fundada em 1814 e os mineiros locais não se davam bem com os pessoal das montanhas. Então houve uma disputa pelos territórios e o conflito durou 2 anos seguidos. Mas aí, na noite de Halloween de 1817, a cidade inteira foi devastada por caipiras, sendo o maior massacre da história do estado. O único problema é que nunca acharam os corpos, só sangue por todo lado. E daí a cidade inteirinha, todos os habitantes sumiram, não foram vistos mais. A lenda diz que os caipiras levaram os corpos para a floresta, montaram uma fogueira enorme e assaram os moradores de Fire Lake, e aí os comeram. Na próxima cena, o Maynard dá uma bronca nos canibais. Ele diz que os 3 não podem deixar nenhum vestígio, porque se alguém encontrar, a polícia vai começar a investigar. E aí tudo estará perdido. Ele também fala que os 3 não moram mais no hospital no meio do nada, e que agora estão morando perto da civilização. O Maynard revela que está matando há 30 anos e nunca precisou se mudar. E aí ele fala que agora os 3 estão morando na casa dele e vão ter que seguir as regras. E se não fizerem o que ele mandar, os 3 serão mortos. Na próxima cena, os jovens estavam indo para Fire Lake para comemorar o festival do Homem da Montanha. Só que de repente, no meio da estrada, o Maynard aparece na frente do carro. Então, o Billy perde o controle e acaba batendo o carro. Aí o velho finge de morto para atrair os jovens. E quando eles se aproximaram, o velho os atacou. Então os 3 aí começam a chutá-lo. Só que era tudo o plano do Maynard, porque os canibais estavam vendo tudo. E quando eles estavam prestes a atacar os jovens, a polícia aparece e rende todo mundo. Aí a xerife Angela pede mais uma viatura e leva todo mundo para a delegacia. Só que o policial Júnior ficará por lá esperando um guincho para rebocar o carro dos jovens. Então os canibais vão até lá e matam ele. Na delegacia descobrimos que os jovens foram presos porque encontraram drogas dentro do carro. Porém o Billy confessa que as drogas eram dele. Então os seus amigos foram liberados e eles passarão a noite em uma pousada no final da rua. Já o Maynard está sendo preso por ter atacado o Billy com uma faca e por estar foragido há 30 anos. Então a xerife liga para a Polícia Federal para que viessem buscar o Maynard e eles chegarão amanhã de manhã às 10 horas. E aí o Maynard fala para a Angela que ela não vai viver até lá. Enquanto isso, os canibais destroem o poste de telefone e o gerador de energia da cidade e matam o segurança eletrocutado. Depois disso, a xerife Angela liberta o Mose, um bêbado que estava dormindo dentro da cela. Só que ele decide ficar para ajudar a xerife por precaução, porque o Maynard ficava o tempo todo falando que os filhos deles estão vindo para buscá-lo. E quando eles chegarem, irão matar todos que estão na delegacia. A xerife usa até o rádio para chamar os seus policiais. Só que o Júnior estava morto e o outro estava fazendo cópula dentro do carro. Então a xerife estará sozinha nessa. Depois disso, a Cruz sai da pousada para levar comida para o Billy. Só que no meio do caminho ela acaba sendo a próxima vítima dos canibais. E logo depois o Julian também decide ir até a delegacia para ver o Billy.
e aí ele conseguiu chegar vivo até lá. Depois os canibais aparecem na pousada e capturam o Gus, e a Alita consegue escapar. Na próxima cena, o marido da xerife Angela, o Jason, aparece para entregar velas e depois vai embora. E mais tarde os canibais matam o Gus atropelado na frente da delegacia. A xerife até tenta acertar alguns tiros, mas sem sucesso. Depois disso, a xerife Angela liberta o Billy e diz que se ele ajudar, ele será beneficiado no tribunal. Ele então aceita e ela dá armas para todos para poderem ajudar, menos o Maynard. Em seguida, a xerife vai até a loja do lado para pedir ajuda pelo rádio, só que acaba não adiantando de nada, porque o cara não estava acreditando no que ela estava falando. Ela então retorna à delegacia e vemos também que a Alita havia chegado lá. Após isso, o Billy e o Julian decidem procurar a Cruz, que já estava morta, e os dois então acabam sendo os próximos a morrerem. Depois disso, a próxima vítima foi o Mosen. Ele saiu para procurar ajuda e acabou sendo capturado pelos canibais. E aí os canibais levaram ele até a lojinha do lado da delegacia. Chegando lá, eles o colocam dentro de um tambor e colocam fogo. Nisso a xerife Angela escuta os gritos do moço. Ela tenta o salvar, mas acaba sendo tarde demais. E enquanto a xerife Angela tinha saído para ajudar o Musen, o Maynard convenceu a Alita para libertá-lo. E após sair, ele pega a arma da Alita e fura os olhos dela. E aí a xerife volta acertando um tiro no Maynard e o coloca novamente dentro da cela. E ela ajuda a Alita fazendo um curativo para que os seus olhos parassem de sangrar. Em seguida ela decide sair para pedir ajuda. E lá fora ela encontra o Jason dentro do carro e era uma armadilha. Ela então abre a porta do carro e acaba matando o seu marido. Em seguida, o Três Dedos aparece, e aí os dois começam a lutar, e quem levou a melhor foi o Três Dedos. E enquanto isso, a Alita tinha saído da delegacia. Aí a xerife Angela foi levada para dentro da delegacia, e aí o Maynard dá duas opções para ela escolher morrer. A primeira é morrer naturalmente queimada pelo incêndio. E a segunda é que se ela colocar os pés no chão, a armadilha vai ser ativada e aí ela levará um tiro na cabeça. E no fim a xerife morreu com um tiro na cabeça. Depois disso o Maynard vai embora com os seus 3 filhos canibais. Porém, no meio do caminho eles encontram a Alita no meio da estrada. E aí eles a levam embora.